Nós vamos dar início então ao estudo dessa noite e, é claro, devido ao momento que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo, eu resolvi trazer um tema atual para que a gente possa fazer algumas reflexões em relação ao que o planeta Terra, ao que nós, enquanto humanidade, nós estamos vivendo, né? Não é novidade para ninguém, o mundo passa por essa pandemia do coronavírus, né, o Covid-19, e tantos lares, tantas casas estão passando por períodos de tribulação, seja em questão material, seja no campo psicológico, no campo emocional. Então nós não poderíamos deixar de falar nesse tema à luz da doutrina espírita. Eu espero que o que a gente passar aqui hoje sirva para que cada um de nós, principalmente eu que falo aqui, né, que estou ouvindo primeiro aquilo que eu mesmo digo, que sirva para mim de lição, para que a gente possa extrair no fundo, a lição dessa hora. Eu não vou entrar aqui em méritos científicos, no porquê das coisas do ponto de vista biológico. Nós vamos simplesmente tentar elucidar e, mais do que isso, tranquilizar o nosso coração em relação ao que o planeta Terra está vivendo nos dias de hoje. Amém? Eu acabei de ver a Márcia comentando, né, que o áudio está bom, ótimo, né? O nosso irmão Adil Lopes também, um abraço a todos aí. Então, que ótimo, a gente vai continuar assim mesmo, sem precisar usar o microfone. Então, eu gostaria que a gente começasse a nossa reflexão de hoje com o seguinte questionamento: como será que Jesus vê esse momento que nós estamos passando aqui hoje? Como é que será que ele enxerga esse momento de sofrimento que os seus filhos, que nós seres humanos, estamos passando no planeta Terra? Mais ainda, o que Jesus espera desse momento? O que Jesus espera de nós? Esse é o ponto que eu gostaria de tratar aqui hoje. Mas antes, para que a gente possa ter uma base para poder compreender esses mecanismos de sofrimento coletivo que o planeta Terra passa, tal qual neste momento em que nós nos encontramos, eu gostaria de recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, que está aqui. Eu já fiz um compilado aqui de algumas questões para que a gente possa refletir. E eu começo com a questão 536. Se você tiver o Livro dos Espíritos aí em mão, você pode me acompanhar. Kardec perguntou assim: são devidos a causas fortuitas, ao acaso, ou ao contrário, tem um fim providencial os grandes fenômenos da natureza que se consideram como perturbação dos elementos? Então ele está questionando se esses fenômenos que perturbam a ordem das coisas, se eles vêm ao acaso ou se existe um fim para eles. A resposta dos Espíritos foi essa: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, aqui a gente já começa a fazer alguns apontamentos, algumas reflexões. Se nada acontece sem a permissão de Deus e ao mesmo tempo o sofrimento existe, logo nós precisamos admitir que o sofrimento ele é permitido por Deus. A existência do sofrimento passa pela permissão de Deus, e é importante a gente ter isso na mente, dentro dos nossos corações, até para nos acalentar, para nos renovar a esperança, no sentido de que Deus sabe o que nós estamos passando aqui. Então a resposta deles vem para nos consolar, dizendo que tudo que acontece porque é permitido por Deus. Mas o que nós nos propomos aqui hoje é entender o porquê dessa permissão, o porquê que Deus permite que os seus filhos passem por momentos difíceis, como este que nós estamos passando hoje aqui. A letra A dessa pergunta, Kardec aprofundou um pouco a questão, dizendo assim: por acaso esses fenômenos, eles objetivam sempre os homens? Esses desequilíbrios,
essas perturbações têm como fim o homem, para atingir o homem em determinado grau? E os espíritos responderam: às vezes tem, com o homem como imediata razão de ser, mas na maioria dos casos tem por único objetivo o reestabelecimento de um equilíbrio, da harmonia de forças da natureza. Então, eles dizem que esses desequilíbrios, eles acontecem à revelia do homem na maioria dos casos, mas em alguns determinados momentos, eles vão acontecer sim, em razão imediata do homem. De uma forma ou de outra, nós sofremos as consequências desses desequilíbrios. Já na questão 740, aprofundando aqui as questões dos livros dos Espíritos, para que a gente possa ter esse contexto e entender os porquês, as causas desse sofrimento, Kardec perguntou se esses flagelos, se esses sofrimentos, eles não seriam igualmente provas morais para o homem, provas morais para o homem. Veja que pergunta interessante. Muitos de nós poderiam atribuir ao acaso flagelos como pestes, como destruições, ou poderiam ainda interpretar que existe sim o intuito de chegar até nós esses sofrimentos. Mas Kardec vai dar aqui uma significação mais profunda desses flagelos, tentando atingir o nosso coração no campo moral, não simplesmente fazer sofrer por fazer sofrer, mas tentando dar um fim, uma causa útil aos flagelos. E os espíritos respondem da seguinte forma: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar, e aqui eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção, demonstrar a paciência, a resignação ante a vontade de Deus, que lhe oferece um ensejo, uma oportunidade de manifestar sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o egoísmo não domina. Perceba que Kardec conseguiu tirar dos espíritos agora uma causa moral para os flagelos e para os sofrimentos em coletividade, um exercício de paciência, de resignação, de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. É necessário entender, quando ele diz paciência, e nós passamos por esse sofrimento dentro do Espiritismo, buscando entender que é preciso aceitar a vontade de Deus, mas dizer que nós passamos pelo sofrimento aceitando a vontade de Deus pode soar muito raso, porque talvez eu estaria na minha casa simplesmente sofrendo, tal qual nós estamos sofrendo essa pandemia, e dizendo para mim mesmo: não, eu preciso aceitar porque é a vontade de Deus, mas eu estou esquecendo o fim da vontade de Deus. A vontade de Deus não é simplesmente o sofrimento, o flagelo que permite que aconteça conosco. Não é simplesmente o sofrimento em si, mas é o que esse momento difícil produz em nós. É o que isso vai trazer de lição para a nossa alma. Esse é o foco. Não simplesmente a paciência, porque eu tenho que aceitar a vontade do Pai, mas o que esse momento quer trazer para a minha vida? Exercitar essas virtudes que ele vai dizer: resignação, paciência, abnegação. É necessário entender o que esses momentos querem nos dizer. Eu trouxe uma outra pergunta ainda, a 741. Kardec pergunta se é dado ao homem conjurar os flagelos que os aflige. É dado ao homem, nós podemos evitar, dar meios para extirpar esses flagelos. E os espíritos vão responder: em parte é, mas não como vocês entendem. Muitos flagelos resultam da nossa própria imprevidência, eles vão dizer. À medida que nós adquirimos a experiência, nós vamos aprendendo a evitar esses flagelos.
isto é, preveni-los, se a gente consegue identificar as causas deles. Mas existe alguns males que afligem a humanidade de caráter geral. Se você está me acompanhando com o Livro dos Espíritos, ele vai dizer que existem esses males que nos afligem, que têm um caráter geral, que estão nos decretos da providência, e que cada um de nós recebe a sua cota, cada um de nós recebe mais ou menos da maneira que precisa passar por esse momento. Esse tipo de flagelo nós não podemos opor, nada nós podemos fazer em relação a ele, e é necessário aceitar a lição que nós vamos receber desses flagelos. Mas, muitas vezes, e eu gostaria de ressaltar isso aqui, mesmo esses flagelos que estão na cota de cada um de nós, por karma coletivo, por aprendizado, muitas vezes nós agravamos esses males por nossa negligência. E é interessante observar que no caso da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, muitos dos males que nós estamos passando estão sendo agravados por comportamentos que fogem às orientações que nós temos recebido. É interessante pensar nisso. Eu vou finalizar essa primeira parte das perguntas do Livro dos Espíritos sobre os flagelos, sobre as destruições, com um comentário de Kardec que eu achei pertinente, que ele coloca. Ele vai dividir os flagelos em 3 linhas, em 3 modalidades. E ele coloca na primeira linha dos flagelos destruidores, estão aqueles que são naturais e independem da vontade do homem, inclusive a peste, as doenças. Obviamente aqui ele está dizendo os que se enquadram nessa vontade da providência, nesses que têm que nos fazer progredir, nesses que já estão acontecendo e que fazem parte do ciclo do planeta. Porque muitos flagelos relacionados à peste, à doença, são evitáveis, como nós podemos observar na história da humanidade, com medidas de higiene, com vacinas, né? Então, e ele mesmo coloca que nós podemos nos privar, nós podemos evitar muitos desses flagelos com condições higiênicas, porque nós temos os meios de impedi-los, nós temos os meios de atenuá-los. Ele termina dizendo que quando nós começarmos a olhar para esses flagelos, ativando esse instinto de conservação pessoal que nós temos, de preservação da nossa própria vida, nós vamos começar a aliar o sentimento da verdadeira caridade para com o nosso semelhante. Esse é o fim, o motivo dos sofrimentos que nós vamos tratar aqui hoje. Eu gostaria, meus irmãos, para que a gente possa de fato então fazer as reflexões, né? A gente fez essa primeira parte aqui do Livro dos Espíritos, falando sobre os flagelos, as doenças, que Deus tem consciência, Deus permite que alguns sofrimentos nos cheguem, mas tem um fim útil, que serve para nos exercitar a paciência, a abnegação, né? Colher a lição desta hora. Eu gostaria de ler uma carta aqui, que foi escrita em 1867. Vai soar um pouco familiar para o momento que nós estamos vivendo agora. Olha o que o nosso irmão, lá do passado, escreveu para a comunidade espírita de Paris, em 1867, para o grupo espírita de Allan Kardec. Ele disse assim: é com um sentimento de profunda gratidão que eu venho vos agradecer os sólidos princípios que o Espiritismo colocou no meu espírito e que sozinhos me deram a força, a coragem de aceitar com calma e resignação as rudes provas que nós estamos sofrendo há um ano pela terrível epidemia que dizima a nossa população. Já são 70.000 almas que partiram. Nós estamos lendo uma carta que foi escrita em 1867, encaminhada para a Sociedade Espírita de Paris. Era um grupo espírita que vivia
nessa população, que eu vou dizer o nome, e eles estavam relatando uma epidemia que estava cometendo, já tinha ceifado a vida de 70 mil pessoas. E olha o que eles dizem, que interessante. Foi-nos anunciado que a gente seria obrigado a suspender os nossos trabalhos, que nós precisaríamos ficar em casa, forçados, e não poderíamos continuar as nossas atividades, porque é uma consequência da doença que está acometendo vários de nós, a morte dos nossos parentes e dos nossos amigos. E até essa hora a gente não pôde recomeçar a nossa tarefa. Cada um de nós está isolado, recebendo essas cartas sozinho. Meus irmãos, essa carta foi escrita na Ilha Maurício em 1867, quando aquela população ali de cerca de 300 e poucas mil almas foram acometidas pela malária. Nesse momento da carta, já 70 mil vidas haviam sido ceifadas. E esse irmão está relatando isso para o grupo espírita de Allan Kardec. Flagelos, regeneração. Eu achei interessante o momento em que ele passa uma coincidência muito estranha, muito familiar com o que nós estamos passando hoje. Isolamento, forçados a ficar em casa, não podemos trabalhar. E é interessante que ele vai agradecer logo em seguida a doutrina espírita que estava conseguindo mantê-lo em serenidade. Ele diz assim: cada aflito consolado por essa doutrina, cada coragem abatida e levantada, cada progresso moral operado, nos paga ao cêntuplo dos nossos trabalhos e as nossas fadigas. Está aí também uma satisfação que não está no poder de ninguém nos retirar, que a doutrina espírita havia trazido para eles. O que eu queria trazer com isso, meus irmãos? Eu estou trazendo um exemplo de uma população que sofreu 1867, há quase 200 anos atrás, menos de 200 anos. E esse irmão está dizendo que já 70 mil vidas foram ceifadas, mas que a fé espírita, e aqui eu não gostaria de generalizar para o espiritismo, mas que a fé em Deus operou naquelas pessoas, nos sobreviventes, a regeneração, a resignação e a paciência para passar por aqueles momentos difíceis. O mesmo caso. E você poderia pensar que eu estou trazendo um exemplo aqui isolado, mas quantas vezes o ser humano foi acometido por epidemias, por destruições, por flagelos? Quantas vezes? Quantas vezes o ser humano está sendo chamado à lição do sofrimento, porque invigilantes durante as épocas do bem-estar, durante a estadia da saúde, nós nos esquecemos das lições que nós precisamos continuar operando. Quantas vezes? A malária, essa doença que acometeu a ilha de Maurício em 1867 e que matou 70 mil pessoas, uma população que tinha pouco mais de 300 mil pessoas, ela ainda é hoje uma das principais causas de morte no mundo. Morrem cerca de 400 mil pessoas de malária no planeta Terra todos os anos. Mais de 200 milhões de pessoas infectadas. 60% das mortes, crianças menores que 5 anos. E quantas outras epidemias nós passamos, nós temos que lutar e sobreviver, e a hora passa e a gente tem deixado para depois colher os frutos dos nossos sofrimentos. Mas se fossem só epidemias, se fossem só flagelos que quase que fogem ao nosso controle, ainda seria menos mal.
mas quantas e quantas mortes, quantos flagelos nós mesmos criamos para nós mesmos, todos os dias, todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas você pode entrar aí agora na internet e fazer essa busca, mas o Brasil mata, assassina cerca de 50 mil pessoas por ano, só no Brasil. Quase 50 mil vidas são ceifadas por mãos de outros irmãos. O Brasil também é um dos países com mais acidentes fatais, segundo os últimos dados. É o quinto em acidentes fatais, cerca de 47 mil mortes por ano. Por quê? Falta de respeito com as leis de trânsito, alta velocidade, álcool, outras substâncias que estão utilizando enquanto dirigem. Mais de 1 milhão e 300 mil mortes, mais ou menos, por ano no mundo, em acidentes como esse. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma outra epidemia generalizada no planeta Terra. A epidemia do egoísmo, a epidemia do eu. Essa pandemia, na verdade, tem raiz no egoísmo que nós cultivamos dia a dia e que, tal qual o coronavírus ou outras epidemias infecciosas, ceifa a vida todos os dias, todos os dias. E nós precisamos entender o porquê nós temos sofrido, o porquê nós temos passado por esses problemas, por esses flagelos. A pergunta 917 do Livro dos Espíritos, olha como os Espíritos tratam essa pandemia do egoísmo que gera tanta morte, tanto sofrimento, muito mais do que as doenças infecciosas. Eles vão dizer assim: o egoísmo é um verme roedor que continua a ser a chaga social, é um mal real que se alastra, que se expande, que contamina e se alastra por todo o mundo, e do qual cada homem é mais ou menos vítima, e eu acrescentaria aqui, autor também. E olha o que ele diz: cumpre combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Talvez nesse momento de sofrimento, de isolamento, nós estamos sendo chamados para observar um mal maior que existe em nós. Uma epidemia que há tantos anos tem colhido, tem ceifado vidas, tem nos trazido problemas sociais, problemas de ordem moral, problemas de ordem social, e que não nos despertam a consciência como um vírus, como um coronavírus, como o Covid-19. Porque quando foi a última vez que você resolveu fazer uma quarentena para deixar de sofrer os riscos de morrer no trânsito por imprevidência do irmão seu ou por imprevidência sua? Quando foi a última vez que você resolveu se resguardar das intrigas, das discussões, do ciúme, que gera tantos crimes nos dias de hoje? Quando foi que a gente deu a tamanha importância, a mesma importância que a gente está dando para o coronavírus agora, para essa pandemia da falta de amor, da falta de cuidado um com o outro? Os Espíritos continuam dizendo que é necessário combater esse vício do egoísmo como se combate com a peste. Está escrito lá na questão 917, como se combate uma peste, esses flagelos que acometem a nossa sociedade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a lição dessa hora
A lição que nós estamos sendo chamados para viver e aprender nesse momento é a lição de sempre. Não existe novidade aqui no que nós temos que aprender. O que existe é uma sociedade que teima em não colher os frutos, que teima em passar pelos mesmos buracos, sem aprender com os momentos difíceis. A lição é a mesma lição. Esses desastres que fazem parte da lei natural, eles não foram criados com o intuito de nos punir simplesmente. Fazem parte de um equilíbrio, como nós lemos nas perguntas do livro dos Espíritos. E Deus permite que a gente experimente eles, vez ou outra, para nos fazer lembrar, para nos fazer realizar aquilo que a gente demora em cumprir por conta própria. Eu iniciei o estudo de hoje perguntando como é que será que Jesus vê o planeta Terra nos dias de hoje. Jesus, se você me permite fazer essa referência, Jesus vê um planeta doente, não simplesmente pelo coronavírus, muito além do coronavírus, vê uma população necessitada, em chagas, precisando do seu remédio. É assim que o Mestre nos vê nos dias de hoje. E a sua mensagem aos nossos ouvidos, muitas vezes parece estranha, porque doentes da alma, a gente custa entender o ensinamento do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor aos inimigos, da abnegação dos prazeres, de fazer um benefício para o bem comum em detrimento do meu interesse pessoal, em deixar o outro brilhar e apagar a minha luz para que ele se eleve, em responder uma agressão com um perdão, a injúria com uma bênção. Doentes da alma, não percebemos a importância desses ensinamentos. Jesus, meus irmãos, Ele tem esperança de nos vermos livres do coronavírus, mas muito mais de nos vermos livres da chaga do egoísmo. Às vezes é necessário que o mundo vire de cabeça para baixo mesmo, para que a gente possa retomar a nossa sanidade, para que a gente possa entender as lições dessa hora. Foi necessário, você já parou para pensar no que esse momento tem trazido para a nossa alma? Foi necessário que essa doença se alastrasse para nos ensinar coisas simples, para nos ensinar a lavar a mão, para nos ensinar que os idosos precisam ser cuidados, para nos ensinar que nós precisamos proteger as pessoas mais frágeis, para nos ensinar o valor da presença, porque agora nós não podemos ter a presença física de todos aqueles que nós queremos, para nos ensinar o valor do contato, de um abraço, de um carinho. Foi necessário que uma pandemia viesse para nos ensinar a lição da saudade, a lição do conviver, o valor do trabalho que a gente passa reclamando o mês inteiro e agora nós somos forçados a ficar nas nossas casas. Foi necessário que a gente perdesse o controle para readquirir esses valores que são naturais, que são simples, mas que a gente vinha se afastando deles. A lição dessa hora nada mais é do que trazer de volta em nós o aprendizado base, a estrutura que nós precisamos construir e reconstruir dentro de nós com esses valores que são imortais para a nossa alma.
os mesmos espíritos que orientaram o povo lá da ilha de Maurício, eles responderam ao apelo deles, e eu gostaria de ler aqui para nós o que os espíritos na Sociedade Espírita de Paris disseram para aquela população em 1867. Eu gostaria de trazer para nós aqui, de trazer para a nossa realidade, porque eu acho que os conselhos e os ensinamentos são muito atuais. Eles vão dizer assim: a saúde é o resultado do equilíbrio de forças naturais, e se uma doença maltrata alguma parte, ela na verdade é a ruptura desse equilíbrio, a ruptura desse equilíbrio. Preparai-vos para tudo, qualquer que seja a hora e a natureza do perigo, e estáis compenetrados dessa verdade. A morte é uma palavra vã, não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar, nenhum. Todos devem se preparar para suportar a prova nas melhores condições possíveis, em se melhorando, em se instruindo, a fim de não serem surpreendidos pelo imprevisto. Algumas regiões estão sendo provadas e seus habitantes estariam no erro completo se caíssem na calmaria quando a tempestade passar, para tombarem nos seus antigos erros. E eles dizem: Maurício vai renascer. A ilha de Maurício, que foi acometida por aquela epidemia, iria renascer, e hoje é um dos destinos mais procurados nas viagens turísticas, ilhas paradisíacas. Da mesma forma, nós podemos afirmar: a terra vai renascer mais forte, essa tempestade, esse flagelo vai passar. Mas o que ele vai deixar para nós? Será que nós estamos focando naquilo que é importante? Será que nós estamos percebendo o que esse momento quer nos dizer? Porque ele vai passar, assim como já passou tantos outros. Mas o que vai ficar dentro do nosso coração? Será que esses momentos de oração, nunca antes se orou tanto? Será que a oração? Será que a paciência? Será que a resignação, o amor ao próximo, o cuidado, a atenção com os mais frágeis, a solidariedade, será que tudo isso vai deixar semente? Ou será que simplesmente nós estamos loucos para que acabe esse momento de isolação, para que a gente volte ao frenesi, às ilusões, aos comportamentos desregrados, aos nossos vícios, a alimentar os sentimentos egoístas? Será que nós estamos simplesmente esperando acabar essa hora para voltar para o padrão anterior? Como seria o planeta Terra se no momento em que essa pandemia começar a acalmar, que o corona diminuir o seu índice de infecção e que não mais pessoas sofram com esse vírus, mas que ele pudesse deixar a lição, que ele pudesse criar em nós as raízes que nós estamos plantando, do amor, da solidariedade, de enxergar o outro com olhos diferentes, porque senão nós vamos continuar no ciclo de pandemias, de flagelos, de destruições, sem colher os frutos que esses momentos nos proporcionam. É necessário aprender com esses momentos. Eu gostaria de encerrar com uma frase do nosso irmão Bezerra de Menezes, que através da psicofonia recentemente o nosso irmão Divaldo Franco nos trouxe, e está circulando nos grupos espíritas, e eu fiquei muito tocado com o que ele disse. Ele disse assim:
Não chorem porque uma casa fechou as portas. Chorem se os seus corações permanecerem fechados. Não temam a morte, o vírus, temam o egoísmo, um cristianismo da boca para fora. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Com fé em Deus, com os instrumentos que Deus tem nos proporcionado, nós vamos vencer essa batalha. Mas nós não podemos esquecer que a principal luta está dentro de nós. Que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa continuar nesse movimento de fraternidade, de oração, de consolo, de luta, de paciência, de resignação, mas que não somente isso, que lá na frente, quando tudo isso estiver passado, que a lição fique e produza frutos, e como diz o Evangelho de Jesus, frutos a 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, e que a gente continue multiplicando, até chegar no dia em que não mais necessitaremos da dor para nos ensinar. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que cada um de nós possa refletir no momento que nós estamos vivendo com profundeza, muito mais do que simplesmente no pânico, no que está acontecendo, no coronavírus, mas nos sentidos profundos desse momento. O que isso tem feito com o nosso coração? Muito mais do que o corpo físico.